Boa noite, paz e graça a todos. Meu nome é Cristiane Almeida, eu sou coach cristã aqui nos Estados Unidos e hoje vou falar com a Michele Lemos. Isso mesmo, ela está no Brasil e ela vai compartilhar essa tela comigo. Nós vamos falar sobre terapia, nós vamos falar sobre milagre, sobre como Deus vem abençoando a vida dela, cuidando. Essa nossa terça-feira, ela é um testemunho. E esse testemunho, ele é um testemunho de vida. Convidando aqui a Michele para já participar conosco. Compartilhe essa live, que essa live possa abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Ei, Cris, a paz? Olá, tudo bem? Acabei confundindo o horário. Mas isso eu percebi. Isso acontece nas melhores famílias. Tudo bem com Normal. você? Obrigado pelo convite, viu? Só tenho que agradecer. Bom, você é muito bem-vinda aqui. Estou muito feliz a gente estar conversando agora, né? Conhecer mais sobre os seus dons de terapia, o teu trabalho e milagres que Deus já tenha feito na tua vida. Então, eu vou pedir para você, assim, se apresentar. Eu já me apresentei aí, né? Cristiane Almeida, coach cristã aqui nos Estados Unidos. Pedir para as pessoas que forem entrando compartilharem essa live para que a gente possa abençoar muitas vidas. E quero que você também se apresente, fale para nós como que é esse trabalho, como que é esse milagre de terapia, o que você faz. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Michele Lemos, tá? Sou pedagoga, terapeuta. Que assim, primeiro eu fiz pedagogia, né? E depois fiz a especialidade em organização neurológica e em sistêmica, né? Que é a constelação sistêmica. Então, a reorganização neurológica é a gente trabalhar na readaptação do sistema nervoso, reabilitar pessoas que tiveram AVCs, pessoas traumatizadas por acidente, que perderam um pouco do seu movimento, pessoas que têm pouca lateralidade também trabalhada, a gente reorganiza isso tudo. E tratando-se do sistema da constelação sistêmica familiar, a gente trabalha mais voltada à família mesmo, né? O próprio nome já fala, sistêmica familiar. É na posição de bonecos que a gente tira da percepção do inconsciente para o consciente, a pessoa passar a se perceber quais são os traumas, quais são os problemas. Na verdade, a pessoa traz uma problemática para a gente, pode ser, vamos supor, um problema conjugal, uma traição, ou uma fragilidade na infância, que seja, e a gente faz uns posicionamentos dos bonecos de forma concreta, e a pessoa vai se percebendo ali de forma consciente aquilo que está no inconsciente, de fato, aquilo que ela não percebia. Essa sistêmica... Fala. Oi, desculpa. Pergunta. Primeiro, você é cristã? Sou cristã, sou evangélica. Os meus pais, meu pai é pastor da Assembleia, tá? Ministério Madureira, e a minha mãe é missionária. E eu sou cristã, sim, mas eu não atuo assim como missionária e nada, não. Eu acho que o meu chamado mesmo é mais, como se diz, no anonimato. Eu gosto de cuidar das pessoas sem que ninguém saiba, vamos dizer assim. Porque cada um tem um chamado, né, Cris? Então não adianta eu querer abraçar o mundo porque meu pai é pastor, minha mãe é missionária, e eu achar que eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu tenho que me identificar com o meu chamado para eu poder ser melhor naquilo para Deus, né? Então o meu especificamente é isso. Falo pra caramba, né? Por quê? Não, tranquilo, porque a terapia, ela é muito interessante e bom a gente poder indicar. Eu, como coach, uma terapeuta. Muitas pessoas procuram coach, mas precisam antes resolver algumas situações. E eu não sou terapeuta. Então, a pessoa precisa passar por uma terapeuta. Eu falo que nós precisamos de um bom advogado, de um bom contador e um bom psicólogo. Todos. Isso. E a gente para com aquele estigma de que as pessoas ditas saudáveis não precisam de um terapeuta, de um psicólogo, né? Por mais que você ache que você está alinhado, você precisa de um terapeuta. O próprio terapeuta, o próprio psicólogo também, ele precisa de uma escuta qualificada, que a gente chama, né?
para poder colocar para fora. A gente passa por problemas também, ou às vezes a gente ouve demais também as pessoas e a gente acaba sentindo a necessidade também, né, de conversar, ser ouvido também. Então é uma prática que hoje em dia é para todos, é uma prática saudável. A psicologia antes tinha que, assim, aquela pessoa, como se diz, era igual, vamos dizer assim, era igual o deficiente, né? O deficiente, aquele que tinha algum problema mental, ele era muito taxado. Tanto é que desde a Idade Média eles eram jogados para a masmorra, ou seja, as pessoas não tinham ali a percepção de cuidar, de perceber, e era de forma taxativa quem é o psicólogo, o terapeuta, pessoas que, como se diz, demonstrava fugir um pouco do padrão. Então, quebrou-se um pouco com esse padrão, né, de que as pessoas ditas diferentes não têm essa assertividade, essa receptividade na sociedade, e também quebrou-se um pouco o padrão de que o psicólogo, o terapeuta é para maluco, não é para todos. E por que eu mencionei aqui o deficiente, o doente mental que seja? Porque às vezes, aparentemente, você vê uma pessoa que foge do padrão físico, né, vamos dizer assim, né? E a pessoa tende a taxar como alguém que está fora dos padrões, então é a pessoa que tende a ir ao psicólogo, tende a ir ao terapeuta, só que não é. É para todos. Exato, exato. Eu te faço essa pergunta porque você falou em constelação sistêmica. Constelação sistêmica, ela é ampla, é interessante. E eu só confio falar esse tipo de assunto com alguém muito capacitado. Por isso eu te perguntei sobre a tua especialidade, né? Não, se você é cristã, porque tem gente que fala que isso já é do que não presta. E foi bom você tocar nesse assunto, sabe por quê, Cris? Porque muita gente acha que quando a gente fala de constelação, a gente entra no misticismo, a gente entra no espiritualismo, né? Mas não é. Né? O Bert Helling, que é o psicoterapeuta alemão que trouxe essa técnica, ele, na verdade, ele era, como se diz... eu esqueci. Ele era teólogo, era pedagogo, era teólogo, e ele foi para uma tribo africana estudar aquele povo. E ele achou interessante, na verdade, não foi nem estudar, ele foi evangelizar. E ele achou interessante a prática daqueles indivíduos daquela tribo, a forma com que eles tomavam no coração, é como a gente chama pela terapia, né? A forma com que eles perdoavam o seu sistema, a forma com que eles recebiam os seus ancestrais no coração. Tomar um ancestral no coração, não necessariamente a gente está adentrando o misticismo, o espiritualismo, não é isso. Até mesmo Bert Helling, ele fala no livro dele, A Simetria Oculta do Amor, que quando uma pessoa fala lá uma frase deixando entender que é o espiritismo, ele deixa bem claro, não se trata de espiritismo, né? É você adentrar o campo. O que é o campo? Às vezes você está... Um exemplo assim, às vezes não, você sempre repete alguma coisa do seu sistema anterior, do seu sistema dos seus pais, dos seus avós. Então, quando a gente fala muito da ancestralidade, ainda mais no povo de Deus, assim, né? As pessoas tendem a entender que é misticismo. Não, já é a feiticeira. Não é. A própria prática de você sentar à mesa com a sua família, a forma com que você posiciona, a forma com que você fala, isso tudo você, como se diz, você adquire com a sua família, com o seu sistema, né? Então, a sistêmica seria isso mesmo, é você ver o seu sistema, reconhecer o campo em si é o sistema, né? É você reconhecer aquelas práticas inconscientes que geram problemas, geração a geração, mas que na verdade não são aceitados. E aí uma vez não aceitados, ele tende a repetir, ou seja, o Bert Helling fala que, vamos supor, uma pessoa que é alcoólatra, um exemplo, e ela não é aceita, bem vista, bem quista naquele sistema de família, quando ele não se inclui, quando ele não se chama a pertencer àquele sistema, essa forma dele corresponder, ele vai, não é que, vamos supor, incorporar em outra pessoa, não é isso, mas isso tende a repetir outra vez em outro sistema, em outras gerações, no sentido de que aquela pessoa não foi vista,
né? Então, ou seja, é uma coisa que passa de forma inconsciente de geração em geração. Você vê uma pessoa que é alcoólatra, às vezes tem um filho que é alcoólatra também, tá entendendo? Então, então dentro desse sistema, dessa consistência, de todo esse sistema que ele trouxe de forma metódica, organizada, tem as 3 leis do amor que ele traz pra gente. Uma delas é o pertencimento. Ou seja, você quer falar alguma coisa? Eu posso falar? Não, tá fantástico, tô amando, Michele. É porque eu falo muito. Porque não, esse assunto ele é extremamente pertinente, principalmente para as pessoas que agora estão buscando um conhecimento do seu eu, né? Estão tendo um tempo maior de ficar em casa com a sua família, de perceber comportamentos repetidos e de repente, falhas de comunicação, de relacionamento. Você atende online também? Não, só pessoalmente mesmo. Porque, na verdade, o meu tratamento ele é de forma multidisciplinar. Porque, como eu sou pedagoga e terapeuta, o que acontece? Ora eu estou na clínica como pedagoga, ora eu estou como terapeuta. Então, quer dizer, lá tem fono, tem outros, lá tem psicólogos, lá tem outros terapeutas, tem outras pedagogas, tem a minha chefe que é neurolinguista. Então, quer dizer, hora eu estou em uma coisa, hora eu estou em outra, então eu sou multidisciplinar. Então eu não gosto muito de atender online, porque hora eu troco com uma função, com outra lá, ou eu perpasso as outras disciplinas e vou vendo o andamento daquele paciente também. Até porque a gente tem que ler a anamnese, que é o relatório do paciente em outras esferas por onde ele passa, para a gente poder entender, saber não diagnosticar de qualquer forma também o paciente. Mas é bem interessante também deixar claro aqui que eu não fiz psicologia, tá? A minha área é pedagoga terapeuta, ou seja, eu tenho pedagogia e tenho especialidades em terapia, tá? Então, e adentrando lá novamente onde a gente estava falando, retomando, que quando, vamos supor, sobre as leis do amor de Bert Helling, né, que ele fala do sistema. Então, é muito importante também, igual você falou que nesse período de pandemia as pessoas estão procurando também resolver problemas, ressignificar sentidos, emoções, essas coisas. Então, é muito importante colocar em prática também essas leis que eu vou falar de Bert Helling, porque ele fala que todo tipo de sistema, para se ter o bom aceitamento, para se ter, vamos dizer assim, um funcionamento saudável, ele tem que respeitar as 3 leis, basicamente. Todo relacionamento saudável, tá? Basicamente seria o quê? Então não adianta você na pandemia querer ressignificar emoções, aproximar de uma forma saudável se você não reconhece essas 3 leis. Então vamos lá. A primeira é pertencimento, ou seja, se você quer começar novamente a ressignificar suas emoções, sua interação dentro de casa, melhorar e tudo mais, a primeira lei é o pertencimento. Na sua casa, Cris, vamos supor, você tem lá, você, seu esposo e seus filhos. Vamos supor que você tenha 2 filhos, eu sei que você tem mais. Mas vamos supor que seja você, seu marido e os 2 filhos. Não tem como você dizer que ama seu sistema se você não chamar todos a pertencer. Então, você tem que ter voz, seu marido tem que ter voz e os 2 filhos em casa. É a primeira lei, né? O filho também que foi abortado, ele também tem que fazer parte desse sistema. Ou seja, aproveitar esse tempo de pandemia e lavar as roupas sujas, vamos dizer assim, né? É falar de fato o que já aconteceu. Porque tem tempo de sobra. Então, falar de fato o que aconteceu, falar se abortou algum filho, aceitar que o marido já foi casado com outra pessoa e essa pessoa entrou em outro sistema, porque o pertencimento é isso. Você chamar também o filho abortado, a ex também para o sistema. De qual forma? Michele, eu vou ficar falando da ex dentro da minha casa? Não, necessariamente você não vai ficar falando o nome do ex da ex, né? Mas se o marido e a esposa, sem querer soltar o nome do ex da ex, você tem que respeitar. Porque são pessoas que fizeram parte do sistema. E quando você fala, não fala o nome do ex e da ex aqui dentro de casa, e panela boa, e é espírito de confusão, e se você quer ressignificar nesse período de pandemia, então vamos aproveitar para poder colocar em lençóis limpos, né? Já vão trazer para o sistema e aceitar, tomar no coração, que é o que Bert Helling fala, né? Aceitar que dessa forma veio para você e que você aceita todo o sistema que passou por você, né? Se permitiu passar e que você só chegou nesse sistema através disso, porque essa pessoa passou por outro relacionamento. Então, você tem que ser grato a esse sistema,
né? Então é tomar... Olha que lindo, gente! É lindo. Gente, é lindo. Isso é muito lindo. É lindo. É muito bom ouvir uma outra pessoa falando. Mas não é, né? Você tem que tomar no coração, você tem que ser grato. E viver essa prática, né? Não é? Porque olha só, por que você tem que ser grata até o ex e as ex do seu esposo? Vamos supor, ou você, né? Vice-versa. Porque você é uma pessoa maravilhosa hoje, porque você passou por outros casamentos, você aprendeu. Entendeu? Então, hoje você é uma mulher fantástica, uma esposa fantástica. Então, o esposo que está com você ou a esposa que está com o esposo tem que aproveitar o sistema no sentido de gratidão, tomar mesmo no coração. Porque quando você não é grato, nada funciona. A segunda lei é a hierarquia, para que o sistema flua bem nessa pandemia, principalmente, está todo mundo confinado, né? Então, chamar todo mundo a pertencer ao sistema, não deixar ninguém de fora, todo mundo a pertencer. O segundo é a hierarquia, aí já retoma novamente também os filhos abortados, aí agora eu vou falar em especial ele no segundo princípio, que é a hierarquia, ou seja, o filho tem que respeitar o pai e a mãe, porque são os primeiros, e os pais têm que respeitar os avós, claro que vem nessa ordem. Mas quando a gente fala de filhos abortados, é no sentido de que o filho que sobressaiu aquele que não conseguiu viver, ele tem que entender que antes dele tiveram filhos abortados no sentido de quê? Porque às vezes a mãe fica angustiada, a mãe desconta no filho e no pai de forma inconsciente, e quando você chama a pertencer todos aqueles filhos também que foram abortados, as pessoas que andam com você, que faz parte do sistema, vai saber por que você está triste, entender se você perdeu o seu filho naquele certo estágio, ou se aquilo te deu algum, vamos dizer, depressão pós-parto, se te rendeu uma certa depressão, ou certo transtorno psiquiátrico. Então, tudo tem que chamar a pertencer dentro do sistema. E o legal da segunda lei também, que é o equilíbrio, é no sentido de que você não pode tomar no coração o peso de assumir uma família, que é o que muita gente faz. Às vezes quer tomar muito o compromisso do pai e da mãe de querer fazer. Isso, para a terapia, de alguma forma inconsciente, é uma certa soberba. Vamos dizer assim, às vezes você, Cris, quer cuidar demais do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos, porque você acha que você é capaz para isso. Claro, às vezes você tem uma estrutura melhor, você quer ajudar. Oi, desculpa. Então, vamos lá. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E equilíbrio. Isso. 3. Vou escrever. E ainda estou na hierarquia. Então, quer dizer, quando você quer assumir tudo, tomar conta de todos os irmãos, às vezes aquela de forma inconsciente você quer ajudar porque você tem uma boa, como se diz, condição. Mas para a terapia, lá no fundo, pode ser uma certa soberba no sentido de que você não aceita de forma natural e saudável o seu pai e a sua mãe. No sentido de que, bom, quando eu quero tomar tudo para mim, a rédea, tudo para mim, eu quero, como se diz, como se eu estivesse falando de forma inconsciente. Olha, eu não aceito aquilo que você trouxe para mim, porque não é bom, você tá entendendo? Então eu vou fazer o meu melhor, você tá entendendo? Então, quando a gente entra no saudável, do equilíbrio, de aceitar como as coisas realmente são, que as coisas vão fluir, vão se organizar, e eu tenho que tomar a postura de filha, de saber que eles me deram, mesmo que seja o pior, mas me deram o bom ao ver deles, e eu não querer cuidar da casa toda nessa pandemia, querer segurar todo mundo, querer segurar todos os parentes, querer segurar todo o sistema, eu não vou ficar sobrecarregada, porque cada um foi lhe dado uma cruz, né? Jesus não deu uma cruz para cada um, uma luta para cada um, então não tem por que eu querer carregar tudo nas costas. Se eu quiser carregar tudo nas costas, com a tendência, eu adoecer. Então é muito interessante. Então não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com espiritualismo, né? Ou seja, é um teólogo, um pedagogo que normatizou todas essas 3 leis do amor e é muito inteligente, é muito sagaz, né? A forma com que ele organizou. Quer falar mais alguma coisa para eu poder entrar na outra lei? Não, tá excelente, pode continuar. É basicamente isso. E claro que são exemplos assim, não taxativos. A gente sempre trabalha assim no percentual de 85%, porque tem lá também suas relatividades também, relativizações, ou seja, nem tudo é taxativo, mas a gente trabalha sempre na maioria, né? Então são exemplos dados aqui, que às vezes pode caber para um ou para outro, mas serviu de exemplo para a gente, né?
Mas claro que dentro da sistêmica, dentro da constelação, você vai trazer o seu problema, você vai preencher uma fichinha de anamnese, eu vou ver seu histórico, vou ver direitinho o que aconteceu, qual a problemática que você quer resolver, né? Se você de fato quer resolver, se você está ali de forma consciente, ou se alguém de fato empurrou você para terapia. E a terceira lei é o equilíbrio. O equilíbrio é muito interessante. Por quê? Porque a lei do equilíbrio é o dar e receber. A gente pensa na ordem de uma balança, né? Ou seja, é uma troca. Se a pessoa que muito der e pouco receber numa relação, né? Pode ser também numa relação de amizade, uma relação amorosa, mas quando a gente fala aqui da sistêmica, a gente fala muito de família, né? E já que a gente está falando aqui da pandemia, então eu vou falar aí do dar e receber também, que é a terceira lei do amor, para você estar em harmonia em casa. É você perceber os pratos da balança, eles têm que estar equiparados. Ou seja, se você, Cris, der muito e seu esposo der pouco, ora esse prato da balança, o que vai acontecer? Vai ficar descompensado. E essa pessoa que muito dá e pouco recebe, ela vai se sentir desvalorizada dentro do sistema. Né? Então é uma mulher que muito faz, ou é um homem que muito faz, está ali no período da pandemia, está vendo que não está rompendo, está muito fazendo. Então, às vezes, é deixar de fazer um pouco as coisas e deixar as coisas fluírem. Às vezes traz para mim e fala, eu já fiz de tudo. Mas, querida, você está fazendo demais. Entendeu? Do que você pode dentro do sistema. Ou seja, não necessariamente você tem que fazer tudo. O fazer tudo não é saudável. É você deixar o outro também fazer, né? Fazer o outro perceber também que ele tem responsabilidades dentro dessa balança. Porque se você der muito, o outro der muito pouco, ele fica na linha de conforto, e você que sempre dá o melhor de você, o que faz? Além de deixar o outro na linha de conforto, você fica em desvalor. Então, o seu prato fica em desvantagem. Né? Então, nesse período de pandemia, é isso, é você saber trazer o pertencimento de todos da família, aproveitar nesse período que você está tendo muito tempo para isso, né? Se tem aqueles filhos que ficaram esquecidos, chamar todos para cá, para perto, mesmo aquele que tem problema com drogas, aquele que tem problema com alcoolismo, todos, não deixar nenhum fora do sistema. Que quando você toma no coração a forma com que aquilo veio para você, poxa, você rompe muitos problemas, né? E dentre outras coisas também que a gente pode estar falando um pouquinho também depois, vou deixar você falar um pouco, eu falo muito, a diferença de tristeza e depressão também, que possa ajudar também nessa pandemia. Fala. Olha, a Lorena tá dando oi aí. Oi, Lorena. Lorena, tá um espetáculo. E tá um espetáculo porque tá falando de relacionamento, tá falando de constelação sistêmica, do papel de cada um. E eu acredito que a Bíblia ela nos ajuda muito a entender esses papéis e não mudar. Sábado passado, no último sábado, a gente falou sobre família disfuncional. Não, tá. Né? Família disfuncional. Eu vi também no seu Face, achei muito bom. Isso. Achei ela muito inteligente, muito pertinente. Apaixonei, eu achei super sensata também. Eu ia até te parabenizar, porque, olha, muito bacana mesmo. E eu achei muito bonito. É Deus que traz. Eu achei muito bonito também da missionária que trouxe aquelas passagens quando ela falou de cura, porque há um certo desequilíbrio, né, nas igrejas, né, Cris? Você sabe, né? Então, assim, ouvir uma missionária falar daquela forma com que ela falou sobre cura, sobre percepção do outro, sobre emoções, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque eu acho que o objetivo mesmo é esse, né? Trazer a luz na cabeça das pessoas, né? Para as pessoas não ficarem tolhidas, né? Pensar por si só, ainda mais nesse meio evangélico, né? Não falando mal, tomando no coração de uma forma bem carinhosa, mas é uma verdade, né? Sim, eu vejo assim, que existe hoje pessoas estão sendo levantadas a trabalhar o reino de Deus, como sempre teve pessoas, mas trazendo conhecimento, esclarecimento, tanto para quem é evangélico, e eu não estou aqui desmerecendo, mas o que a gente precisa quebrar é a religiosidade, são os costumes, as tradições que fazem com que a pessoa não possa perceber nem o outro, principalmente o que está faltando, o que está necessitando. Ama, cuida, mas cuida às vezes dentro de quatro paredes, ou
Então, são situações que a gente fala porque nós estamos dentro. A gente tem autorização para falar, autoridade para falar. Mas nós não estamos de jeito nenhum aqui inferiorizando o que é evangélico. Não, é um despertar. E também a pessoa que ainda não é convertida, ou que não é cristã, ou não é evangélica, mas que precisa ter a base do quê? Do conhecimento das informações que estão aí de várias formas para serem captadas e também da palavra de Deus. Então, é juntar. Isso. Né, Michele? É conseguir entender, respeitar os princípios, a palavra, o que a gente aprende a respeito de Deus. Nossa, imagina, mas rapidamente, o que seria de mim se não fossem os princípios bíblicos na minha vida? Vou ser bem sério para você, eu não sei, entendeu? Até porque depois eu vou adentrar aí porque que eu escolhi o tema terapia, não só pelo fato de eu ser terapeuta, mas no sentido de que nem você falou assim, vou te perguntar depois o seu maior milagre, né? O meu maior milagre foi a minha cura, que quando eu nasci com um problema no baço, com hepatite, e a minha mãe é uma mulher de oração, de círculo de oração, orou muito pela minha vida e eu fui curada na oração. Só que é esse o milagre, mas o milagre que mais me marcou também foi a terapia, foi quando eu fui para a terapia, porque eu era uma pessoa muito oprimida dentro desse sistema, mas não é falando mal, igual você falou do evangelho, não é isso, porque o evangelho liberta, o evangelho é perfeito, imagina eu sem os meus princípios evangélicos, não é isso. Mas no sentido assim, de que eu sofri com a separação dos meus pais, eu tive problema de autoestima, eu sofri, como se diz, rejeição dos meus primos, porque eu não tinha dinheiro para certas coisas, eu tinha que trabalhar na casa de alguns parentes, porque eu era muito nova, eu tinha 14 anos, eu nem podia nem adentrar ao comércio ainda, nem começar minha vida lá fora, então eu dependia de alguns parentes. Então, assim, o que seria de mim sem ser os princípios bíblicos? Mas no sentido de que o que foi o melhor para mim, o que foi o milagre para mim? Foi o abrir a mente mesmo, sabe? É o canalizar para a terapia, ou seja, Deus tem um chamado para cada pessoa, né, Cris? Mas eu acredito que o meu maior milagre foi a minha mente, sabe? Foi Deus mostrar ali, olha só, você está sofrendo disso, mas toma a sua cruz e não se faz de coitada, não. E aí eu fui só canalizando ali, quer dizer, eu não me fiz de coitadinha e fui só indo no rumo da cruz, daquilo que Deus tinha preparado para mim. E foi aí que eu me apaixonei pela terapia, né? Então, ou seja, não é falar mal do meio evangélico, mas são coisas que eu já passei por muita coisa dentro da igreja. Então, eu fico pensando assim, eu já estava oprimida pela separação dos meus pais. E mais o sistema da igreja, porque se você pegar um líder religioso, não são todos, são pessoas que são bênçãos. Mas tem gente que não foi chamada para acolher o povo de Deus. Então, às vezes, a pessoa está ali e a pessoa não tem aquela pegada, sabe, terapêutica, pegada mesmo que Deus quer, como um homem de Deus, e pode até mesmo tolir e atrasar a sua vida. Então, é nessa pegada que eu falo, quando eu falo do evangelho, né? E aqui o seu público é direcionado aos evangélicos, então, assim, no sentido da gente abrir mesmo a mente, a gente tem que saber das nossas emoções, a gente tem que gerenciar as nossas emoções. Eu achei perfeita aquela sua live sobre cura, aquela outra também de manhã também que você fez. São pessoas altamente inteligentes, capazes, que deram a sua opinião, porque o sistema, ele é bem preconceituoso, sim, mas não rejeitando, desfazendo esse sistema, porque eu aprendi muito e aprendi com os anciãos. Mas são pessoas que aprenderam dessa forma e só sabem dessa forma. Então, eu acho muito bacana a sua página, porque veio mesmo para quebrar, sabe? Com os tabus, veio para quebrar mesmo com esses protocolos, né, fechados, que a gente tem que se abrir mesmo, abrir a mente, né? A mente de Cristo. A mente de Cristo é isso, é ser equilibrado, né? E é isso. Deixa eu falar um pouco. Exato, a mente de Cristo. Essa é uma mente, realmente é uma mente equilibrada, é uma mente calma, né? Não é uma mente agitada, não é conflituosa. Ela entende e discerne. Isso. O entendimento, eu creio que é da palavra. E o discernimento que a gente precisa ter é do que acontece ao nosso redor. Porque nem tudo é profano, mundano,
pervertido e perdido, né? As pessoas precisam ter essa busca de conhecimento, ter esse entendimento da forma de amar, de respeitar cada um na sua casa, de trabalhar essas emoções e viver o melhor de Deus, né? Se a gente tem uma mente e nós precisamos blindar ela, cuidar dela, a gente também precisa resolver algumas coisas. Eu não quis fazer terapia, né? Não fiz um ano de psicologia, mas voltei para o coach, porque são áreas bem definidas. Eu vejo, né, a psicologia como algo que você precisa resolver. Esse é o momento que as pessoas estão tendo para resolver muita situação em casa, situação de finanças, de relacionamento, de paternidade, de papéis, né? Mas para fazer um preparar para um pós-pandemia. E quando você fala também da gente ter discernimento, é discernir também dentro da igreja que nem tudo também vem de Deus, assim, no sentido, né? Que às vezes você tá vendo ali um movimento ali, às vezes você acha que é do Espírito de Deus, né? E às vezes não é. Então, você preparando a sua mente, você tendo orientação, você sabendo as suas emoções, você não entrando em qualquer jogo psicológico, né? Você vai saber discernir o que é do Espírito e o que é da carne. A palavra de Deus mesmo fala para a gente ter e dar o culto racional. Então, eu vejo muita gente, às vezes, dentro da igreja e se perdendo, né, nisso. Por quê? Porque não conhece as suas emoções. Misericórdia. Não, tem coisas que fazem que eu falo assim, Senhor, parece que é para envergonhar a gente que é cristão. Tem coisa que tem cada situação, cada pastor, cada lugar que faz. Você fala assim, meu Deus, ai, que feio, por que isso? Né? E quando você fala cada pastor também, eu estava pensando aqui também sobre a escuta qualificada na igreja, a necessidade de se ter, né? Porque às vezes você chega com um problema, você conversa com um pastor, né? Ele tem aquele chamado só para o rebanho, mas de auxiliar, se ele vê que ele não tem aquele discernimento para ajudar, ele pode chamar, né? Uma coach, ele pode chamar uma terapeuta, uma psicóloga, ou alguém ali que sempre lê sobre a psicologia e tal, até para dar um aparato para ele poder ajudar, porque às vezes você até coloca mais fogo onde tem. Porque o que acontece? Você vai ouvir um problema, se você não tem a escuta qualificada, o que vai acontecer? Você vai abrir feridas naquele momento, e quem é que vai fechar? Né? Quem é que vai fechar? Então, ter uma escuta qualificada, ter o discernimento para que realmente você foi chamado. Acho que o maior milagre é esse, é você entender o seu ministério, você não querer abraçar o mundo, tipo, você está na igreja que você quer louvar, né? Você quer pregar, você quer ouvir as pessoas, ou seja, quem foi feito para ouvir as pessoas? Quem foi feito para pregar? Quem foi feito para louvar? Porque assim a gente lida com as coisas de uma forma mais sincera, né, Cris? E assim a gente dá o louvor a Deus, né? Na melhor forma. Então, é dar ao outro aquilo que é do outro. O outro é melhor naquilo, ou seja, ele foi chamado para aquilo, né? Então, isso também é uma forma de carinho. Então, assim, é saber receber os problemas, mas na igreja tem essa necessidade de ter uma escuta qualificada, porque aquele que vai abrir a ferida, ele tem que fechar. Porque se ele não fechar, ele gera outro problema. E esse período de pandemia, o que tem de mulher sofrendo mais ainda, porque crimes de furto, de roubo, violação do domicílio, pedofilia e violência doméstica tem se acentuado na pandemia, né? Por que pedofilia e principalmente violência doméstica? Porque a pessoa está ali com o agressor, né? A pessoa não tem para onde fugir, a pessoa é obrigada a ficar ali. Então, o pastor, às vezes, ele recebe aquela pessoa, ele ouve aqueles problemas, mas às vezes ele só fala, tende a falar na luz da Bíblia, né? Para não se divorciar, para fazer aquilo, mas sendo que Deus também dá a carta também do divórcio também em algumas situações. Ou seja, são mulheres que estão apanhando, mas se você tiver a escuta ali qualificada, uma pessoa qualificada para ouvir de fato essas pessoas, não vai falar para a mulher ficar em casa e só orar, né? Ele vai lhe orientar de forma certa, ele vai dizer qual que é o caso de polícia, qual que é o caso de uma certa terapia, porque às vezes também, até aproveitando aqui a sua página, o que acontece? Às vezes o homem, ele leva a âncora da agressividade, né, para o relacionamento. Posso falar um pouquinho sobre isso?
Fica à A vontade. Tatiana A falou que Tatiana existe que está muitos falando casos. ali, ó. Existe sim, muitos casos. Quer ver? A Tatiana, ela trabalha com um grupo aqui em Pompano, nessa região, perto de Miami, fazendo exatamente o apoio, o cuidado das mulheres que sofrem esse tipo de agressão, violência doméstica. Então, ela tem aí é bem gabaritada para falar também sobre esse assunto. Nos ajuda aí, Tati, pode fazer pergunta. Bacana. E eu creio que a gente pode abençoar outras vidas. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, lembra que eu falei que a gente não trabalha de forma taxativa 100%, né? Porque cada caso é cada caso. Tem homem que é safado mesmo, gosta de bater em mulher, né? Porque você vai beber, você não vai sair por aí batendo em homem, né? Que você vai apanhar também. Então, tem aqueles casos que o cara é realmente safado, tem aqueles caras que ele foi criado em contexto misógino, machista, ou seja, é o cara que tem ali aversão à mulher, não no sentido de que ele não gosta, mas a forma com que ele foi criado, ele não respeita as mulheres. Então, são homens misóginos, são homens machistas, o sistema é machista. Mas assim, não em regra geral, mas a maioria, o homem traz a âncora da agressividade e a mulher da carência. Por que da carência? Porque quando você não se auto-percebe, você não percebe as suas emoções, você é uma pessoa muito manipulada, você aceita qualquer coisa, qualquer migalha, você acha que você não é merecedora de nada. Então, ou seja, você é uma pessoa carente, na maioria das vezes, ela se relaciona com pessoa tóxica, com pessoa manipuladora. E a outra parte que sempre agride, na maioria das vezes, não taxativo, né? Falando novamente, ele traz a âncora da agressividade, que seria aquilo. Às vezes é uma pessoa que foi criada com a avó, ou com só a mãe, ou na agressividade do sistema, o pai foi embora de casa e ouviu aquilo dentro de casa como agressividade sendo uma coisa assim que ele tem que levar para a vida dele para ele poder dar certo, porque ele foi vendo que no decorrer da vida dele, ele levando a âncora da agressividade como se fosse um objeto, né? Ele é colocar no coração ali como se fosse um amuleto, vamos dizer assim, né? Carregar a âncora da agressividade no sentido assim, ele acha que ele deu certo na vida até aquele ponto que ele casou, porque ele é agressivo daquele jeito. Ou seja, de forma inconsciente, ele internaliza daquela forma. Então, ele guarda a âncora da agressividade com ele, né? Tem aquela também, vertente também, do pai também que foi embora de casa e o menino tem que ser mais agressivo para sustentar a mãe, sustentar o sistema, se sustentar também para ser um sobrevivente. Então, ele guarda a agressividade dele. Então, é uma das vertentes, né? Por que a pessoa traz agressividade? Então, quando há um conflito, né? Quando há um encontro de uma pessoa agressiva, ele sempre vai escolher ali, de forma inconsciente, alguém para conviver com ele que seja carente. Porque se for uma pessoa que tem personalidade, vamos dizer assim, se é uma pessoa que se conhece, né? Uma pessoa que é durona, uma pessoa que sabe dos relacionamentos, pessoas que sabem das suas emoções, sabe se posicionar. Você acha que uma pessoa vai ficar num relacionamento agressivo, num relacionamento abusivo, manipulador? Claro que não. Vai ter uma hora que ela vai dizer alto lá, então você fica para lá, eu fico para cá. Então, na maioria das vezes, é tratar com carinho, saber que esse homem, às vezes, é um safado, né? Vamos dizer assim, um descarado, que realmente ele se faz da agressividade. E há casos que o homem, de forma inconsciente, traz agressividade. E tratar também com muito assim carinho aquela mulher que vem com esse homem, não necessariamente ela apanha dele e tá com ele, porque ela é uma safada. Esse é o nome, né? Porque ela trouxe ali com ela a âncora da agressividade, né? Ela acha que aquela forma dele de amar é amor, mas não é amor, né? Porque dentro de uma pessoa tóxica manipuladora, ao mesmo tempo que ela agride, ela bate, ela fala com palavras e ela agride, ela também, de vez em quando, também ela traz assim umas nuances de ciúme disfarçado também, né? Então, a outra parte que é carente, ela percebe que como amor. Ah, tá brigando comigo porque gosta de mim. Não, aquele bojo todo aquele traçado, todo aquele sistema tá todo errado. Ou seja, é um sistema abusivo, é um sistema contaminado e tem que ser rompido. E como que a gente rompe com isso, Tatiana, né? A gente tem que perceber o protocolo. Onde que nasceu aquilo? Eu ouvi mesmo a história tanto das duas partes, saber onde nasceu aquilo, entender. E aquelas duas pessoas têm que visualizar de forma consciente onde que está aquele erro para poder quebrar com o protocolo. Por que quebrar com o protocolo? Porque você entra num relacionamento, entra em um, entra em dois, em três, você vai fazer tende a fazer a mesma coisa, porque você entra no ciclo,
né? E o círculo, ele é vicioso, porque você não o percebeu. Se você não o percebeu, qual a tendência? É você, de forma inconsciente, repetir. Então, quando você percebe, você quebra com o protocolo. Aí eu trouxe aqui minhas carinhas, como sempre, né? Eu sou abusada. Pode mostrar essas caretas aqui, ó. Que, para quem não conhece, é um emociômetro, né? O que seria o emociômetro? A própria palavra já fala, né? É você medir, vamos dizer assim, um metro, né? Mociômetro, é você medir as emoções. Na verdade, a gente não controla as emoções como muitas pessoas acham que a gente controla. Não, as emoções, elas estão aqui guardadas dentro da gente. Se fosse para controlar, se a gente controlasse, é porque as pessoas falam de forma errada sem entender. Mas isso não tem importância. A gente vai entendendo, vai se encontrando, a gente vai falando da forma certa, né? Então, assim, quando a gente fala que a gente controla as emoções, a gente está falando isso errado. Um exemplo disso é a gente dar de cara com uma cobra. Você escolhe ficar assustado quando você encontra um leão, uma cobra? Não. As emoções estão ali. Tanto é que o seu rosto fica branco, porque seu sangue tende a ir para as extremidades. É reativo. De espasmo, né? E o seu rosto tem de ficar branco, porque o seu sangue vai para as extremidades do seu corpo, como o pé, como mão, o seu coração dá palpitação, você dá sudorese, você começa a suar, te dá ansiedade. Então, quer dizer, você não controla a sua emoção. Se você controlar a sua emoção, você controlaria ao ver o tubarão, uma cobra que seja. Então, a gente não fala que a gente controla as emoções, gerencia. Então, essas pessoas que são tóxicas, manipuladoras, desde as pessoas que são carentes, pessoas que têm problema com ela mesma, o que tem que acontecer na terapia? O que a gente faz? A gente faz o reconhecimento dessas emoções. A pessoa tem que saber quando está irado, quando está feliz, quando está alegre. Na verdade, a gente tem por volta de 25 emoções, tá? Tem teórico que fala que é 25, tem teórico que fala que é 20. Então, estipula-se mais ou menos 25 emoções. Então, elas se oscilam. Então, hora eu tô irado, hora eu tô apaixonado, tô alegre, tô triste. Então, as pessoas têm que reconhecer as suas emoções e gerenciar. Rapidinho. Aí, gerenciando as suas emoções, você vai perceber quando que aquela situação manipuladora não é para você, né? Ou seja, ó, você tá... Então, eu fiquei triste porque ele me xingou. Quer dizer, eu começo a me gerenciar nas minhas emoções, começo a ver que aquilo me faz mal. Então, isso é o quê? É autoconhecimento. Na medida que eu vou me autoconhecendo, não vou me permitir ficar naquele estágio de carente, vou saindo daquele protocolo. Então, tudo parte do autoconhecimento. Então, é trabalhar as emoções mesmo. Fala, amor, desculpa. Não, tranquila. A Tati está colocando aqui maravilhosa palavra e é isso mesmo. Eu lembro do meu pai, você falando aí, eu lembro do meu pai dizendo que quando a minha mãe começa a conversar e falar e ter razão em alguma coisa, ele pega e ele já vai vendo como a forma, o tom de voz, a forma que ela se comporta para ele ficar assim desligado. Não vou nem prestar atenção, por quê? Porque ele sabe que aquilo vai passar. E o engraçado é que as pessoas vão convivendo com a gente já sabe também, né? Então a gente não precisa de gritar. Na própria expressão facial, né? Ele fala assim, eu vou no mercado, eu vou dar uma voltinha. Ele sai. E antes eu falava assim, puxa vida, eu vou ficar brava, né? Eu ficaria brava se a pessoa fizesse isso comigo, me ignorasse ou saísse. Mas é mais inteligente mesmo quando você vê que a pessoa está assim, né? Quando você vai conhecendo a pessoa, você saber esse comportamento, você saber como, né? Como você falou, se perceber para onde está rumando os seus sentimentos antes de reagir, antes de ser reativo. Por quê? Algo que eu acho muito lindo na palavra do Senhor e é muito importante, porque você vai falando aí, são todos os relacionamentos entre funcionário, patrão, amigos, filhos, irmãos. E a gente, muitas vezes, quem é casado, já conecta com o cônjuge, né? Já fica nesse gatilho automático. Então, a palavra do Senhor fala que a gente não deve dormir de cara, brigado um com o outro. Você tem que resolver antes. E isso é muito lindo, porque se você não percebe essa reação desses sentimentos que a gente tem,
você não consegue resolver. Entender também, Cris, o tempo e o limite do outro. Porque às vezes você quer resolver, mas naquele momento para ele ou para ela não é resolver, né? Porque ela ainda está em chama, vamos dizer assim. Então você dá só um beijinho, que aí já dá a entender que não dormiu brigado, né? E o interessante é que quando você briga também com a outra parte, aí você se pergunta assim, porque, poxa, eu só brigo. Claro, numa relação de intimidade, você tende sempre a brigar. Não que seja normal, mas pode acontecer. Por quê? Porque as pessoas acham que quando a gente briga na intimidade, é porque aquela pessoa é diferente da gente, mas não, aquela pessoa é muito parecida com a gente. Você sabia disso? Porque aquela pessoa vai saber quando é o seu jeito e, na verdade, você não está vendo a pessoa, você está vendo você na outra pessoa. Então, por isso que você tende a brigar pouco com o seu colega, seu amigo de rua, que quase você, né, não são parecidos, e quem você de fato tem intimidade, você tende a dar choque de vez em quando, porque você vê você, né, no outro, as suas questões no outro, né? Porque na verdade aquilo que nos irrita não é o outro, aquilo que nos irrita é a gente mesmo, né? É igual o preconceito, né? A gente fala assim, seu gordo, seu isso, seu aquilo, mas na verdade o outro é um transeunte, é um mero transeunte, é aquele que está passando. O que você sabe de fato do outro? Você não sabe nada, você só sabe aquilo que você percebe, aquilo que você está vendo, mas na verdade você não está vendo o outro, você está se auto-vendo no outro. Então você está jogando as suas fragilidades, está projetando aquilo que tem de ruim em você no outro. E, coitado, só tá passando, é um mero transeunte. Então, se eu durmo brigada, pronto, não precisa mais ir lá abrasar mais ainda a pessoa, porque às vezes só o fato de você apertar e querer estar junto, você acha que você tá fazendo bem, mas na verdade você tá irritando mais o outro, né? Porque cada um tem o seu ponto, né? De segurar, tem um ponto de segurar, porque o segurar do outro, às vezes, é dormir e ficar quietinho. E você vai lá, vai segurar o outro. Você não pode. Quando você pega o outro, você pressiona o outro de forma inconsciente. É como se você estivesse falando, quero uma resposta. E se é aquela resposta que ele não sabe dar na hora, porque o que ele sabe dar de melhor é dormir, você tá deixando o outro mais irritado. Então, deixa o outro dormir, só dá um beijinho, dá a entender que tá tudo bem. Complicado, né? Ótimo. Mas é assim. É isso mesmo. Gente, olha, é muito importante ressaltar que a saúde mental, ela é fantástica para o teu corpo estar equilibrado, para tudo funcionar. Para o teu peso estar equilibrado, já que você falou agora. Para o teu espiritual, você ter essa busca e essa intimidade, essa vontade mesmo. Então, o mental é fundamental. É incrível você buscar se equilibrar. E agora, terapia... Cris, rapidinho. Oi? Desculpa te interromper. Quando você fala que o mental é fundamental, a gente parte também daquele versículo que Deus fala assim, enganoso é o coração do homem. Na verdade, o coração, ele não sente nada. Eu faço até tem até um desenho na minha página lá, que tem realmente a pessoa, o cirurgião, né, abrindo o coração, e ali tem uma frase, não tem ninguém aqui morando nesse coração, que na verdade as emoções é na mente, né? Então, quer dizer, quando fala que enganoso é o coração do homem, é uma metáfora. Na verdade, ele está falando enganoso é a mente, né? Porque aqui se faz as emoções. Então, quando você fala que tudo é mente, ou seja, quando a gente tudo é emoção, tudo é mente. Então, quando a gente trabalha a nossa mente, o nosso discernimento fica melhor, a gente não se deixa ficar enganado nem mesmo no meio do povo de Deus, porque a gente não tem que julgar o profeta, mas sim a profecia, até onde a pessoa está sendo do espírito, até onde a pessoa está sendo da carne. Então, se a gente se manter em equilíbrio, sabendo das nossas emoções, a gente não tende a ficar enganado, né? E eu acho muito interessante também, porque é aquilo que eu falei, nem todo mundo está sendo chamado para ser pastor, mas está todo mundo querendo morder o bolo. Então, por isso que a gente tem visto muito o quê? Pastor estelionatário, pastor que não entende relacionamento. Então, quer dizer, né? Você só vai fazer essa percepção nesse divisor de águas
e saber quem realmente é do espírito ou não, se você estiver dando o seu culto racional. Agora, se você estiver lá vagando lá com coisas que você tá no santo daime, desculpa a expressão, você não vai saber discernir quando é de Deus, quando não é, né? A própria palavra de Deus fala aqui, que eu até separei um versículo também, que fala: examina-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Toda hora fala de examine-se, tenha discernimento. Tem outra aqui também: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Aí tem outro também: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nas suas testemunhas. Ou seja, sempre discernimento, sempre meditar. Então, quer dizer, tudo é mente. Então, se a gente entrar nesse pé dessa conscientização, a gente não vai ser enganado. Que nem Deus fala, né? Que nos últimos dias a gente vai ser enganado. Então, tudo é mente, tudo é equilíbrio, tudo é corpo. Corpo e mente. Sempre equilíbrio, né? Não descompensando os pratos. Exato. Eu vejo assim, eu vejo a terapia e esse cuidado mental. Até o meu pastor Israel Marcelino, que ele faz um trabalho maravilhoso que chama-se Cuidando da Sua Mente. Tem um livro que fala Cuidando da Sua Mente. Então, eu vejo a terapia e esse cuidado ele especial para você se preparar, para você perdoar, para você limpar a área, para você se entender. Eu vejo um preparatório, tá? Uma preparação, para depois a pessoa poder engajar, vamos dizer, em um coach ou alguma coisa para ela romper, para ela fazer ou se sentir melhor. O que acontece muitas vezes? A pessoa busca um profissional de coach, ou um mentor, ou um conselheiro, sem estar limpo, sem estar preparado. Então, a pessoa quer ir além, porém fica arranhando, remoendo em situações que precisa ser resolvida. Então, eu hoje, aqui conversando com você, mais do que sempre, vejo a importância de você que está aí nos assistindo, tá, né, acompanhando essa palavra. Se você vê que você precisa resolver alguma situação familiar, uma situação com alguma pessoa, né, aí da tua família, ou relacionamento, qualquer que seja, busque um profissional, busque um terapeuta, busque esse acompanhamento para que você possa limpar. Eu vejo que eu assimilo, eu trago para equiparar com a cura e a libertação. Identificar as situações que precisam de perdão, as situações que precisam de reconciliar, tirar do peito todo o remorso, tirar da mente tudo aquilo que te atrasa, que te atrapalha a viver uma vida próspera, frutífera, uma vida abençoada, satisfeita, realizada, para que aí você venha a fazer o coach, né? A Tati também trabalha com life coach, isso mesmo, para aí que você venha caminhar para frente, né? Para que você venha desfrutar, se sentir melhor, porque as pessoas hoje buscam muito a identidade. Eu preciso fazer um resgate da minha identidade. Eu até tenho um projeto chamado RG, que é Rescue Generation, geração de resgate. São profissionais, assim como a Tati, como você, como o meu pastor, como outras pessoas que trabalham nessa área de apoio. Pode ser coach, psicólogo, mentor, conselheiro. Resgatar essa geração, resgatar as próximas gerações, que a gente vai ter bastante trabalho. Porque assim, quando a gente fala de resgatar também, é a gente resgatar a gente também, né? Porque senão o outro, ele acaba servindo de amuleta, né? Porque a gente sempre vai achar alguém que quer ajudar a gente. Mas será que até qual ponto que é saudável, né? Eu que quero lá me fazer aquela pessoa de amuleto. E aquela pessoa que se permite se fazer de amuleto também, né? Até qual ponto é saudável. Então o outro vai resgatar a gente, mas assim, a gente tem que se perceber aquilo tudo que a gente falou até agora, né? E quando a gente fala de milagre também, o milagre é para todos, mas a gente tem que se mexer, né? A gente tem que se mexer. A gente tem que ser igual aquele leproso lá, né?
Se jogar na água lá, então quer dizer, é se mover, né? Não é querer esperar o mover de Deus sentada numa cadeira e achar que Deus tem que fazer a nossa parte. Ele não vai fazer a nossa parte, né? Então é ver o que Deus Ele é especialista em milagres. O possível está na nossa mão. Está na nossa mão. Mas aí também, quando você fala do que está na nossa mão, eu também estava pensando aqui também, numa que eu acho muito fundamental também da gente fazer, uma diferenciação também de magia para milagre. Um exemplo, assim, que nem, por exemplo, o milagre é o que Deus faz, aquilo que não nos compete, né? A magia, eu falo assim, a magia não é de magia negra ou mexicano, não. Quando eu falo magia, no sentido de quê? De infantilidade psíquica. É um exemplo. Ó, é a mesma coisa a pessoa achar assim, ó, vai cair do céu. Quando eu tenho esse tipo de imaginação de que eu não tenho que estudar, não tenho que fazer por onde, não tenho que romper com a minha família, não tenho que fazer a minha parte, e eu achar que vai cair do céu, aquilo é uma infantilidade psíquica que nós falamos perante a terapia. Por quê? Porque é o único ser que é permitido imaginar, entrar, né, no mundo da magia, vamos dizer assim, né, são as crianças. Porque as crianças precisam de imaginação, por isso que a magia vem da imaginação para imaginar, para se tornar um adulto criativo. Então, quando você é adulto e você ainda está vindo com esse argumento de que tudo vai cair do céu, que você não tem que construir nada, tendo essa concepção, na verdade, você está tendo uma infantilidade psíquica, né? Então, ou seja, você precisa de maturidade, né? Então, para você ir de encontro, para você ir de encontro ao seu milagre, perceber que Deus é que faz aquilo que não lhe compete, né? Você tem que ter essa maturidade suficiente de que você já fez aquilo que cabia você fazer, né? Porque se a pessoa não faz nada, vai cair do céu. Não, você está sendo mero ingênuo e está usando da infantilidade psíquica, ou seja, você é uma pessoa não madura, né? Agora, quando eu faço tudo que me competiu fazer e vem a graça de Deus sobre mim e faz aquilo que eu não pude fazer, aí sim, aí você está dentro do seu propósito, do seu estágio, não é? Excelente, muito bom, Michele. Olha, eu tenho uma semana que o Senhor me trouxe uma palavra para fazer live, eu estou preparando, estudando e tendo umas confirmações, e você agora confirmou, fechou com chave de ouro, que é a síndrome do Peter Pan. Então eu vou fazer um trabalho. Não crescer é cômodo, não crescer é cômodo, é aquilo que eu falei. Claro, muleta, né? Então, a gente sempre vai achar alguém que vai ser a muleta, sempre vai achar, sim, né? Mas é o quê? É um binômio, né? A gente vai adoecer tanto a gente quanto o outro, porque o ser humano ele precisa de autonomia, né? Para ir e vir, resolver as coisas, se tornar um cidadão autônomo, reflexivo, né? Porque a pessoa que fica só recebendo também, o que a pessoa fica, né? Fica uma pessoa apática, querendo ou não, ficar uma pessoa também doente, né? Porque o próprio corpo fala, a pessoa tem que ir à luta. Então, é um conjunto de coisas. E essa síndrome do Peter Pan, ela pode agir em uma área específica da vida da pessoa e não agir em outra. Então, há muitas pessoas com idade, né? Pessoas, vamos dizer assim, adultos, extremamente imaturo, e você olha, talvez, em um perfil, em uma situação, não representa isso. Mas é o que, Cris? A maturidade para a psicologia, desculpa, tá por causa da minha garganta, é de 40 a 60 anos. Você vai desenvolver a sua maturidade de 40 a 60 anos. Às vezes você fala assim, nossa, aquele menino de 18 anos, 20 anos é tão maduro. Não, a energia psíquica dele que é madura, ou seja, a forma com que ele percebeu o mundo, a forma com que ele lida com responsabilidade, ele vai percebendo que se não for ele por ele se dana mesmo. Então tá todo mundo doido. É pai, mãe, é isso, é aquilo. Então se ele não tiver por ele, já que ele se formou nessa consciência, ele tá ferrado, vamos dizer assim, desculpa a expressão. Então, é uma energia psíquica madura. Mas a maturidade em si para a psicologia vem do 40 ao 60, né? Então, a pessoa tende a desenvolver a maturidade de 40 e 60. Mas tem aquelas pessoas que a gente olha de fato que não desenvolveram a maturidade. Porque, pasme, a maturidade, nem todos atingem a maturidade.
Sim, sim. Mas, quando você traz também a síndrome de Peter Pan, a gente também tem que pensar do outro lado também, que não é taxativo, tem outros motivos por trás disso, porque é cômodo, porque é criação, porque faz parte do Pois sistema. então, é o que eu falo para você. Aí precisa de uma intervenção dentro de uma constelação sistêmica. Porque se a pessoa não parar e não tiver esse pertencimento e não reorganizar toda a situação, ela vai morrer aqui, com 80 anos, 60, vai ficar com uma dando família. volta no círculo, né? Exatamente. E não vai então, quebrar assim, com o protocolo. por isso que eu te perguntei, E às você vezes, faz online? rapidinho, e às vezes você faz uma constelação de uma pessoa que tem síndrome de Peter Pan e a mãe às vezes sofre da síndrome do ninho vazio. É aquela mãe que não quer deixar o filho crescer, deixar o filho ir embora de casa. Você tá entendendo? Então, assim, são N os motivos, mas é igual você falou, puxando para uma constelação, né? A gente vai analisar caso a caso. Imã. É um atraindo o outro e fica ali agarrado. É um sistema. Né? Um sistema. É igual uma pessoa que vamos supor, trai a outra e aquela pessoa acha que vai entrar no sistema do outro, vai tomar o lugar da esposa, aquela coisa toda. Não, você vai ser a infeliz. Porque você ele não fechou o sistema dele. E você está adentrando um sistema que não te permite. Então, o sistema... Né? Entra dentro de sistema e sistema tem que se curar para entrar dentro do outro sistema. Então, tudo é sistema. Para não arrebentar um amaranhado que a gente chama pela sistema. Porque isso faz uma cascata, faz como uma cebola, faz as camadas de pessoas infelizes e afetadas por todo esse sistema que vai afetando outras pessoas direta e indiretamente e acabando destruindo, né? Destruindo. Bem, então é muito importante você se cuidar, você procurar uma pessoa habilitada, fazer esse acompanhamento sistêmico e para se preparar para o melhor da vida. Muito bom estar falando com você. Se deixar, a gente vai, mas já fechou nossa hora. Mas por quê? Já tem quanto tempo? Passou de uma hora. Mentira, sério? Oh, meu Deus. É uma delícia. Será que tem 10 minutos, rapidinho? Que eu queria falar da tristeza e da depressão. Posso falar rapidamente? Vamos lá. Aproveitar, né? Porque assim, a gente falou de todas as emoções. Rapidamente, mas nem levar isso, né? É só fazer a diferenciação mesmo, quando a pessoa tem que procurar uma pessoa responsável, porque a gente tem que aproveitar para falar da depressão. Ainda mais quando o pessoal está confinado, está dentro de casa, está ansioso, porque a ansiedade é isso, é você viver o futuro no presente. Então, não levar em consideração que a vida é uma corrida de 100 metros, porque não é. Leva tudo tempo, leva tudo planejamento. Vão com calma, com amor, carinho, respeitando o seu limite, seu ritmo. Vai dar tudo certo, respirando. Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai te dar de novo de volta, né? Muita gente que está perdendo as coisas aí, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas quando a gente fala de depressão, vamos fazer uma distinção, porque às vezes a pessoa sempre associa depressão com tristeza. Ele está triste demais, ele está com depressão. Não necessariamente. Nós falamos aqui que a pessoa tem por volta de 25 emoções, lembra? Que elas oscilam, né? Então, assim, olha, eu tô triste, eu tô alegre. O que acontece quando uma pessoa está deprimida? O diferencial é o seguinte, quando uma pessoa está deprimida, a pessoa está, assim, limitada na sua vida funcional, ou seja, não é aquela tristeza que hora você está alegre e você está feliz. A depressão ela não tem oscilação com outras emoções em sua normalidade. E é uma tristeza que perdura, tá? É uma tristeza que não tem motivo. Guarda bem essa frase. É uma tristeza que não tem motivo. Michele, eu perdi meu cachorro, eu perdi meu marido. Gente, todo mundo tem o direito do luto. Se eu perdi meu marido, se eu perdi meu relacionamento, se eu perdi meu cachorro, se eu perdi um parente, é muito natural da gente adoecer, no sentido de alguns dias, alguns meses a gente ficar triste, porque foi uma perda. Mas a depressão, no sentido de que não tem motivo. É uma tristeza que não passa, é o ponto-chave. É uma tristeza que não tem motivo, é o ponto-chave. E é uma tristeza que mexe no funcionamento da minha vida. Ou seja, as coisas que eu fazia antes, hoje eu não tenho mais prazer em fazer, tá? Então, eu fazia uma natação, não tenho mais prazer. Eu trabalhava, não tenho mais prazer.
não tinha motivo para adoecer. Claro que pode vir ter uma depressão por motivo de perda, mas em linhas gerais, não sendo taxativo, mas 90% que seja, tá? É uma tristeza que não tem o porquê. E outra coisa também, tem muita gente achando que já tem que ir direto no psiquiatra quando se tem depressão. Não é. Quando é uma depressão leve, falando rapidamente para não tomar seu tempo, Tá. Cris. Quando é uma depressão leve, você pode ir no clínico geral, tá? Porque a gente tem de leve, média e grave. Quando você está no leve, você pode ir no clínico geral, ele vai passar um remedinho para você bem de leve e beleza. Quando você tá, o clínico geral vê que você está de média a grave, aí ele vai te passar terapia e psicólogos, tá? Que aí você vai lá, vai vendo onde que tá o seu ponto-chave para você quebrar com o protocolo. Então, você reconhecer as suas emoções, aquilo que te adoece e quebrar com aquilo, tá? Você tende a melhorar. Ou seja, você vai no terapeuta, você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra. Eles têm receita para você? Não. Eles vão dizer, vão implicar dentro de você coisas que passaram, coisas que traumatizaram, coisas que machucaram, para você ressignificar de uma forma com que você tire do automático, você passe a pensar de forma autônoma e reflexiva sobre aqueles sentimentos, pensamentos que geram doença em você, e você vai ressignificar e vai ser capaz de quebrar com aquele protocolo. Rapidamente, só para a gente fechar. Não tem condição de ir no terapeuta, não tem condição de ir no psicólogo, vai nas faculdades, que toda faculdade tem, tá? Psicólogos, terapeutas, de graça. E outra coisa também, quer fazer um sistema de ficha? Até aqui nos Estados Unidos também, que tá? Bacana. Até aqui. E como que chama aí, você sabe? Você tem que buscar em um college mesmo, uma escola, a escola que faz esse acompanhamento, que oferece, tem grupos de brasileiros que lançam quando tem atendimentos assim que você pode se fazer agendar, né? Mas você pode procurar. Tem igreja americana, tá? Americana, porque brasileiro ainda não está conscientizado e preparado, mas tem igreja americana que oferece serviço sim, a preço sim, extremamente reduzido, ou se você não puder pagar, free. Aí, gratuito, né? Então, a gente precisa buscar e consegue. Eu concordo, é isso aí. E tem gente que vem tendo depressão desde os 6 meses de idade e não sabe. É uma coisa curiosa. A depressão, ela tende a dar desde os 6 meses de idade. Você acredita? Porque o que acontece aqueles casos que a mãe não fica com o filho, e um exemplo, né? E o filho passa de mão em mão, hora fica com a babá, fica com a mãe, fica com a avó. Então, quer dizer, não cria vínculo afetivo, aquele cheiro de fato que tinha que ficar com a mãe. Então, como ele se sente rejeitado dentro do seu inconsciente, porque a hora ele tá com um cheiro de um e um cheiro de outro, ele vai desenvolvendo uma leve depressão. Tá? É a forma com que ele se percebe, é como se ele se sentisse rejeitado. Então, são N os motivos da depressão. Depressão tem saída. E para aqueles que não tiveram condição, só para fechar aquilo que nós estávamos falando, retomando. Então, universidade, igual a Cris falou, igreja também, pronto-socorro. E outra coisa também que eu recomendo para vocês é uma agenda, um sistema de ficha, tá? Vocês descrevem lá na casa de vocês. Tenta fazer, vamos supor, hoje é dia 11. Como que eu acordei no dia 11, as coisas que me entristeceram, aquilo que acionou um gatilho mental negativo em mim. Então, quer dizer, eu vou me percebendo, vou me permitindo, e naquela ali eu vou conhecendo as minhas emoções, vou gerindo as coisas que me fazem mal, e eu tenho que evitar essas coisas que me fazem mal. Então, eu quebro o protocolo da depressão dessa forma. Entendeu? Ótimo. Ótimo, porque você vai se... Quando você escreve, você vai se auto-percebendo e você vai relatando para você mesmo. Já que você depois não a pessoa vai ler para quem não tem condição, né? Porque uma das agendas, ou seja, uma das atividades que nós fazemos é esse sistema de ficha, né? É a pessoa ver quais são os pensamentos, como se diz, os pensamentos automáticos, né? Então, você vai fazendo uma listagem ali daquilo que te aborreceu e você mesmo pode, né, ir evitando aquelas coisas. Claro que tem, assim, casos que você tem que tomar um remédio, né? Porque tá ligado a neurotransmissores, tá ligado a que lhe falta serotonina, que é o hormônio do prazer. Pode tomar todo dia sol, bastante sol. Vitamina D é muito bom,
tá? Procura também alimentação que é rico em vitamina D, porque a gente é mente, alma, corpo, espírito, então a gente tem que ir para a igreja mesmo, a gente tem que procurar a nossa fé, a gente tem que pegar sol, a gente tem que quebrar com o protocolo. Então vai de encontro a isso, porque sempre tem solução, tá? E é isso. Quero uma coisa. Eu quero uma coisa. Ah. Fala da tua página no Facebook. Ah, tá. Minha página é Real Life Diário. É que eu tenho um amigo lá que mora no Chile, aí ele é muito chique, sabe? Aí eu falo assim, Michelle, vamos colocar um nome em inglês? Porque no dia assim, que você quiser pegar um público também americano, que coincidiu, aí eu vou... obrigada, viu, Cris, pela oportunidade. Aí você aqui, já ó, joga já Tati, esse nome lá, Real Life. Eu falei, tudo bem. Chama a Michelle e faz uma live com ela também. Vocês estão aí, aproveitem. É porque nós temos públicos diferentes. E eu sempre incentivo as pessoas a ter essa né, quebrar, às vezes, um medo, uma vergonha. Não é o teu caso, né, Michelle? Mas, assim, colocar para fora aquele talento, aquilo que Deus te deu, abençoar outras pessoas, porque nós não sabemos aonde vai chegar essa live, mas certamente o Espírito Santo de Deus ele vai orientando, né, para que possa alcançar aquelas pessoas que têm essa necessidade. Como você falou, a depressão é algo muito sério, a ansiedade também. A gente precisaria ter mais um tempo para poder falar a respeito da ansiedade, do tédio. Eu tenho acompanhado e tenho adolescentes também, então a gente acompanha muito a idade do tédio, inclusive na terceira idade. Mas por isso que é muito importante... Tediosas. Desculpa te interromper. Por isso que é muito importante a gente frustrar também, né? Porque a frustração ela faz parte do crescimento. Porque quando você frustra, é como se fosse um desafio, um adolescente, né? Você frustra, ele quer vencer aquilo, você frustra, ele quer vencer. Então, você acha que está fazendo mal para o seu filho, na verdade, você não está fazendo mal, né? Porque o cérebro foi feito para isso, ele foi feito para vencer etapas, é como se fosse um videogame mesmo. Precisa disso para poder estímulo. dar um up. É estímulo. A Tati está pedindo para você mandar a tua página. Please, Michelle, coloca aí tua página. É em inglês, né? Real, você escreve Real Life Diary. Real Life. Tem como escrever aqui? R-E-A-L, real, né? Aí o life, todo mundo sabe. L-I-F-E. Aí o diário é o diário em inglês, é D-I-A-R-Y. Isso no Face. Agora no Instagram você adiciona no final o 10, numeral 10. Aí você põe Real Life Diário 10. É muito bacana, a gente acompanha ela no Instagram, no Facebook. Tem um trabalho maravilhoso que está sendo feito. Isso, Real pronto, Life aí, ó. Certa. Obrigada, Tatiane. É que eu não tinha como escrever aqui, isso mesmo. Acompanhe, porque ela traz sempre aí informações excelentes, né? Para estar dando um up e direcionar para outras pessoas também. Eu gosto de fazer um viés também, um adendo também dentro do jurídico, porque eu estudo o direito também, né? Então, toda live que eu faço, eu tento puxar um viés jurídico. Nem Maria da Penha, você vai dizer dentro de uma constelação sistêmica como tratar a violência doméstica, mas também você fala da Lei Maria da Penha, você fala do feminicídio, você fala da nova campanha, você fala da diligência policial dentro do ramo também jurídico, então, né? Então tudo que tem como você puxar os viés e aí você vai levando informação. Se você me permite, dia 15 agora no Instagram, que é essa página aí que a Tati muito bem aí colocou pra gente, é só adicionar o numeral 10 no final. Dia 15 agora, às 8 horas, eu vou falar sobre Seja a Sua Melhor Versão. Essa aí eu já fiz no Facebook e agora eu vou fazer lá no Instagram, né? Porque são públicos diferentes, então a gente tem que fazer lá também, né? Tá certo. Ótimo. Então nós vamos orar e vamos encerrar. Amém, ser? Claro. Posso pedir para você orar ou você quer que eu ore? Eu prefiro que você ore, porque aí eu já recebo a bênção completa. Não sou então, boba. Tá ótimo. Não sou boba. Então vamos lá. Ó Deus, nosso Pai, amado Paizinho, obrigada por esse momento. Nós queremos te louvar, te engrandecer, porque Tu és grande, Senhor, entre nós.
porque tua bênção vem derramada sobre cada um de nós, cada um que está recebendo essa live, que está aprendendo, que está se disponibilizando a abrir a sua mente. Senhor, eu quero agradecer pela vida da Michele, agradecer pela vida de todos aqueles que estão aqui conectados, Senhor. Agradecer porque o Senhor vem respondendo ao chamado, à busca de cada um. Eu não sei o que o coração de cada um precisa, mas o Senhor conhece as necessidades, ó Deus. Eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor entre com providência, Senhor. Providência de cura, de libertação, Senhor. Que todas as mágoas, os ressentimentos, eles possam ser dissolvidos, ser ressignificados, Senhor. Nós temos uma nação para te servir, um exército, Senhor, com sede da tua palavra, do teu entendimento. Deus, nesse momento, toca o coração de cada um que está recebendo a sua oração. Que possa ser refeito, possa ser trabalhado em tudo aquilo que eles precisam para ter um novo de ti, ó Deus. Uma presença, uma unidade, uma experiência fora do comum. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cris, muito obrigada pelo convite, tá? Foi um prazer inenarrável. Amei. Que assim, a gente se conhecia só pelo Face, né? De não falar assim tete a tete. Então, amei ter passado esse tempo com você. Você é uma pessoa muito agradável, tá? Uma pessoa de Deus mesmo. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Se algum dia mais você sentir no coração, né, da gente falar sobre violência doméstica ou pedofilia, ou prevenção ao suicídio também, mostro como que pode também fazer a intervenção. Aí você entra em contato comigo, né? Claro que tem outras pessoas também, né, para você conversar, mas se de tudo, né, a expressão de Deus tocar no seu coração e você quiser falar, né, dentro desses temas, é só você me chamar, tá bom? Vai ser um prazer. Fica aberto aí para quem está participando, ouvindo. Se quiser colocar um tema que tem interesse, pode nos sugerir dentro disso que a Michele acabou de se disponibilizar. E pode sugerir que nós estamos aqui para servir. Tá bom? Tá certo. Beijo no seu coração. Beijo no seu também. Obrigada. Tchau. E até mais. Beijo, tchau. Obrigada. Obrigada.